Oi gente, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou dar 10 dicas para quem vai fazer os exames de Cambridge, principalmente o Cambridge CP, então você não pode deixar de assistir esse vídeo se você está pensando em fazer a prova ou se você já está com essa prova marcada. Primeira dica é comece a estudar com no mínimo 6 meses de antecedência. Eu sugiro 1 ano para você ficar tranquilo, 6 meses fica um pouco apertado, para não acontecer de você desesperar. Eu achei que eu ia conseguir estudar para essa prova super rápido, tipo 2 meses, que era só pegar o que eu já sabia de inglês e colocar em prática, mas na verdade não, você tem que aprender muita coisa para a prova, porque por mais que você tenha um nível de inglês muito bom, a forma que a prova vai cobrar isso de você é muito diferente. E a prova também tem uma estrutura muito dela, uma estrutura muito longa que demora você entender como ela funciona e como você consegue aumentar a sua pontuação dentro dela. A segunda dica é pegue o PDF para professores online, isso é para todos os exames de Cambridge, tanto o CP, o CA e todos os outros que vêm antes. Eles têm um PDF que é direcionado para os professores que vão ensinar essas provas, e esse PDF ele fica público na internet, e dentro dele tem um past paper, então tem uma prova inteira para você ver como que é, e ele vai te explicar o que tem em cada partezinha dessa prova, como que o professor pode trabalhar isso em sala com o aluno. Então mesmo que você seja aluno, é interessante você saber como que um professor trabalharia isso com você, porque aí você pode fazer isso em casa, sozinho, e trabalhar essas técnicas para você conseguir melhorar nessas partes da prova. A terceira dica é faça um planejamento de horários para você estudar inglês. Não só de horários, assim, vou estudar 1 hora por dia, mas tipo assim, esse mês eu vou focar principalmente nisso, eu quero fazer uma redação toda semana, colocando essas metas para você chegar nesse mês e ver se você está cumprindo. Porque senão você vai estudando sem ter essas metas mensais ou semanais, quando você vai ver, você não conseguiu colocar todo o conteúdo que você precisava dentro do tempo que você tinha. Então é muito importante você ir colocando essas metas, principalmente em redação, em vocabulário, em, por exemplo, ler. Então, assim, todo dia eu vou ler 30 minutos de um artigo em inglês. Lembra de deixar o mês antes da prova muito livre para você conseguir fazer um estudo direcionado. Porque se você faz o seu planejamento de estudo 6 meses, 1 ano antes, você não sabe como você vai estar lá 1 mês antes da prova, você não sabe como vai ser o seu comportamento. Então é bom você fazer um planejamento de, por exemplo, no mês antes da prova, eu vou só revisar conteúdo e fazer past paper. E aí, quando for chegando perto, 2 meses antes, você vê se você já está nesse ponto de fazer past paper. E aí, quando chega 3 meses antes, 2 meses antes, você já vai se preparando para terminar o conteúdo e conseguir só revisar nesse último mês, por exemplo. Quarta dica, confira o seu nível de inglês com um profissional antes de você se inscrever para a prova. Por quê? Às vezes você faz um teste online, você está em determinado nível, você automaticamente se inscreve para aquela prova. Não necessariamente o teste online conseguiu te avaliar em todos os pontos que ele precisava. Eu digo um professor porque ele vai conseguir te avaliar melhor. E o que você pode fazer é que a maioria desses cursinhos de inglês, eles vão oferecer cursos para esses exames. Então você pode pedir uma avaliação e um teste de nivelamento para você saber se em qual turma você ficaria, em qual exame você ficaria. Isso já te ajuda a decidir qual exame tirar, e não necessariamente você precisa de fazer o curso depois. Essa avaliação geralmente é gratuita. Quinta dica, assista outros alunos e professores fazendo a prova, principalmente o speaking, para você ter uma noção de como acontece a prova, de como que você vai ter que responder no dia, e as outras partes também, porque quando você vê outra pessoa resolvendo, você vê outras técnicas de resolução dessas questões que podem te ajudar a criar a sua própria técnica, ou você pode pegar essa técnica da pessoa também. Eu tenho um vídeo, inclusive, mostrando como que eu fiz o paper de Reading e Use of English, que na minha opinião são os dois mais difíceis, e acabou que eu fui melhor do que eu esperava neles. Sexta dica, e provavelmente uma das mais importantes, faça um roteiro do seu dia de prova. Quanto tempo você vai gastar em cada partezinha de cada paper. O CP é uma prova muito rápida, então você precisa de ter assim cronometrado quanto tempo você vai gastar por cada parte. É assim, parte 1 eu vou gastar 8 minutos, 2 eu vou gastar 8, essa eu vou gastar 14, essa eu vou gastar 20. Isso não vai só de acordo com a sua dificuldade, você tem que medir de acordo com a sua dificuldade, mas principalmente pela quantidade de pontos que cada uma dessas partes vai distribuir para você. Então, se ela distribui mais pontos e se ela é mais longa, provavelmente você vai ter que gastar mais tempo nela. E é muito importante você ter um roteirinho de quanto tempo você vai gastar em cada uma dessas partes e como você vai realizar cada uma dessas partes. Então, eu vou ler o texto, eu vou grifar, eu vou colocar as palavras e vou ler de novo e conferir. É essa a sua ordem de fazer? Então, isso que você vai escrever nesse roteiro. Próxima dica, e também extremamente importante. Vá passando o gabarito enquanto você vai fazendo a prova. Não dá pra você passar o gabarito no final, deixar 15, 20 minutos pra passar gabarito, porque não dá tempo. 15 minutos, menos ainda. 20 minutos pode ser que dê, mas você vai perder muito tempo de prova, que às vezes você não vai perceber, e corre muito risco de não dar tempo, porque é muita coisa para passar limpo, principalmente no paper de Reading Use of English. Oitava dica, faça past papers para saber se você está no nível da prova. E não é só um past paper, gente, é muitos.
Faz pelo menos uns 10 assim antes da prova, ao longo do seu ano de estudo, ou seus 6 meses de estudo. Faça muito past paper, o máximo que você conseguir. Faça pelo menos uns 5 past papers completos de todas as áreas. Mas é muito importante que você faça muito mais que isso, mas pode ser também de exercícios de algumas partes, não precisa ser necessariamente o past paper completo, mas eu acho que pelo menos uns 5 você tem que fazer. E você precisa de ir anotando as suas notas e comparando com o seu objetivo. E a cada past paper novo que você vai fazer, você vai colocando novas metas para você. Então, se no primeiro você tirou 180, coloca uma meta de, sei lá, 190 para o próximo, vai aumentando um pouquinho para isso te ajudar a evoluir, isso é muito útil. Então, trace essas metas e coloque todas as suas notas de cada past paper, de cada área, dentro de uma planilha para você conseguir ir olhando a sua evolução e no que você precisa de melhorar e o que está estagnado. Porque eu, por exemplo, eu estava muito estagnada no paper de Reading e Use of English, principalmente Reading, que é um dos papers que eu tinha mais dificuldade. Acabou que não foi um paper que eu fui mal no CP, acho que justamente porque eu trabalhei muito nele e eu consegui observar que eu estava estagnada. Então, se você faz a planilha, isso te ajuda muito a você ver a sua evolução e tudo mais. E dentro dessa dica 8, para quem está fazendo o CP, o seu objetivo tem que ser pelo menos tirar acima de 60% da prova. Se você tira mais ou menos 60% da pontuação em cada paper, é bem provável que você vai conseguir passar esse nível 200, que é justamente o nível do C2. Então, pelo menos 60% da prova você tem que estar acertando, assim, para você ter uma certa chance de passar. O pessoal na internet sugere 70, e que realmente é alto, mas 70 serve para você ir com uma folga, sabendo que eu tenho grandes chances de passar e não vou desperdiçar meu dinheiro. Mas para o nível C2, considerando apenas o exame CPI, não os outros, você deveria estar conseguindo ali por volta dos 60%. Não de cara, não no seu primeiro past paper. O seu objetivo deveria ser ultrapassar esses 60% para você ficar dentro de um espaço que você entra no nível C2 e é sempre bom ficar com uma folga. Dica 9. Simule o dia de prova com todas as condições, pelo menos uma vez, no mínimo uma vez. Quando eu falo de simular o dia de prova, é literalmente simular 2 dias de prova, por exemplo, speaking e toda a parte escrita, ou pode ser o mesmo dia também, mas colocá-las todas juntas igual no dia. No dia você vai ter que fazer um paper e você vai ter 10 a 15 minutos no máximo de intervalo e olhe lá. Então você tem que fazer isso da mesma forma em casa, com água e o seu lanchinho do seu lado lá na sua mesa, fazendo um horário que você não vai ser interrompido, que você não vai ter que parar para fazer almoço, por exemplo, ou fazer mais nada, igual no dia de prova, exatamente igual, com tempo cronometrado, não pode encostar no relógio, não pode parar tempo, não pode nada, ir no banheiro dentro do tempo de prova. Então fazer exatamente do mesmo jeito que você for fazer lá no dia. E a próxima e última dica é você escolher um livro para nortear o seu estudo. Se você for fazer o CPI, eu sugiro o Objective Proficiency, que foi o mesmo que eu usei e que eu falei um pouco mais dele, de como ensinar para o CPI nesse vídeo aqui em cima. Você não vai pegar um livro, por exemplo, só de gramática para estudar para uma prova, não. Você tem que pegar um livro direcionado para aquele exame que vai te ensinar a estrutura de prova daquele exame com as coisas gramaticais que você tem que aprender relacionado ao exame e não de forma solta. Você até pode pegar um livro depois de gramática, se tiver algumas partes que você tem dificuldade, e usar ele em paralelo com esse livro principal. Mas você precisa ter um livro principal que seja focado nesse exame. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado vocês. E tchau!